tudo bom com você? Aqui é o professor Fábio Maziotti, mais uma vez em mais um vídeo. Só que o vídeo é outro, mas o objetivo é o mesmo. Qual é? É de potencializar sua performance no trato da gramática e ajudar você a alcançar aquele tão almejado serviço público, a vaga no serviço público. Então inscreva-se em nosso canal, dê o like e também acione as notificações aqui no sininho do YouTube, ok? Vamos lá, pessoal! No último vídeo, nós falamos aqui acerca das divisões da gramática, tá lembrado? Falamos aqui daquela divisão tradicional, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Eu tenho percebido vários alunos que me procuram, né? Eu dou aula há mais de 15 anos já, eu tenho experiência e percepção nisso. Muitos alunos me procuram e perguntam: professor, como que eu vou entender a gramática? Como que funciona essa questão da sintaxe, da morfologia? E o que eu tenho percebido é que falta um start, falta um gatilho idiomático nessas pessoas. E esse gatilho é principalmente a distinção entre a classe gramatical de um lado e a função sintática de outro lado. Pois é, eu quero falar com você hoje sobre isso. O que é classe gramatical, gente? Esse termo, classe gramatical, também é conhecido com outros nomes, outros sinônimos, algumas variantes. Então acompanhe comigo aqui, ó. Nós temos a classe gramatical, a classe morfológica, a classe lexical e também as classes de palavras, entendeu? Então, esses termos que podem ser cobrados em seu concurso público são, na verdade, a mesma coisa, são variantes de um mesmo nome. E quais são essas classes? Acompanhe comigo aqui, então. Nós temos 10 classes gramaticais, 10. A primeira é o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, o verbo, o advérbio e temos ainda aquelas três últimas, né? A CPI da gramática: conjunção, preposição e interjeição. São 10 classes gramaticais que são utilizadas constantemente em nossa fala do dia a dia ou em textos escritos e no seu concurso. É claro que algumas são mais utilizadas do que outras, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui essas distinções. Vamos lá então, pessoal, entender esse processo. Acompanhe comigo aqui na tela esta frase: a casa está limpa. Essa frase gera uma questão de concurso. No período acima, é correto dizer que o termo destacado classifica-se sintaticamente como aquele aluno mais juninho, né? Aquele aluno mais ainda com pouco trato com a gramática, vai dizer que é letra A, substantivo. E vai querer brigar ainda: professor, mas não é substantivo? Note então, pessoal, que casa é claro que é um substantivo, dá nome a um ser. Entretanto, eu tenho que entender o comando da minha questão. O que ela está pedindo? Grife o termo aí: sintaticamente. Se o comando da questão perguntasse a você a classificação morfológica ou como se classifica morfologicamente, aí sim diríamos que é um substantivo, né? Concreto, primitivo, simples, não é isso? Comum. Entretanto, o que ele está solicitando é que você classifique a palavra quanto ao critério sintático. Está lembrado do último vídeo? Eu falei sobre critérios de classificação com vocês, né? Há o critério, então, quanto à sintaxe, a morfologia, a fonologia. Então, aqui a palavra casa, nesta questão, ela desempenha a classe gramatical, né, de substantivo, mas é um substantivo que funciona como núcleo do sujeito desta oração. Então, acompanha aqui a tela aqui, olha. Observe então que o nosso gabarito só pode ser a letra C. Na letra C, nós temos então a resposta núcleo do sujeito e é essa função que a palavra casa está desempenhando neste texto. Bom, professor, e como é que eu vou perceber isso? Como é que eu vou diferenciar essa coisa? Acompanhe então o raciocínio comigo. Imagine que tenhamos aqui em nosso vídeo um aluno, um cidadão chamado Tibúrcio. O Tibúrcio é um cidadão comum, ele paga seus impostos, ele frequenta diversos lugares, ele tem a sua identidade, Tibúrcio da Silva, um RG, um CPF, um título de eleitor. Entretanto, o Tibúrcio, por frequentar diversos ciclos sociais, ele não vai ser visto como essa identidade. Imagine o Tibúrcio na escola. O que ele é lá? Ele é aluno. Então ele é o Tibúrcio, em essência, que desempenha a função social de aluno. Ele num banco,
ele vai ser ainda o tiburcio, que vai desempenhar a função agora de quê? De cliente, exatamente. Ele estando no ônibus, ele é passageiro, mas não deixou de ser o tiburcio. Gente, nós seres humanos desempenhamos diversas funções sociais de acordo com o relacionamento que estabelecemos, ok? As palavras também têm uma propriedade muito semelhante. Notem então, acompanha aqui nossa tela aqui, olha. A mesma frase anterior então, a casa está limpa, está vendo? A palavra casa destacada aqui, vamos dizer que é um substantivo, já dissemos isso. E também vamos reafirmar que a função sintática desta palavra é núcleo do sujeito. Mas observe a frase que vem logo abaixo. Cacilda vendeu a casa. Percebeu? A mesma palavra casa aparece aqui. Entretanto, a função não é mais a mesma. A palavra casa aqui vai desempenhar a função sintática de objeto direto, sendo mais específico, de núcleo do objeto direto. Mas não deixou de ser substantivo. Na frase logo abaixo, temos aí Tibúrcio não está mais em casa. Perceba que a palavra casa continua sendo substantivo, mas agora desempenha a função de núcleo de um adjunto adverbial de lugar. E a última frase, como mais um exemplo, aquela é a casa que procuro. Em aquela é a casa que procuro, a palavra casa é um predicativo do sujeito. Ok? Dá uma espécie de atributo aí ao pronome demonstrativo, aquela que é o sujeito da oração. Cuidado com essa frase, tá? Então o que temos é a palavra casa como núcleo de um predicativo do sujeito, mas não deixou de ser o quê? Substantivo. Você percebeu então? A palavra casa e outras palavras tantas que temos por aí, ela vai desempenhar a função sintática dependendo do contexto em que ela estiver inserida. É justamente isso. Assim como nós também dependemos do contexto para desempenharmos funções sociais. Então a palavra aqui, ela vai ter uma classe gramatical em essência, uma classe morfológica, lexical de palavra em essência, mas vai desempenhar funções sintáticas diversas, dependendo de seu posicionamento na frase, na oração, no período e dependendo de suas relações estabelecidas dentro do texto. Pessoal, é isso aí, tá? Fiquem com Deus. No próximo vídeo vamos falar acerca de classes de palavras, aprofundando um pouco mais. Tudo de bom para você. Até breve.